Flamengo vendeu o Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Pelo menos ele realizou o sonho dele. O sonho, Fabrício Bruno. Eu venho aqui dar minha opinião sobre essa venda. Vamos lá, vamos começar falando por uma questão de o jogador Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, com certeza, não é um mau zagueiro. Ele é um bom zagueiro, mas eu sinceramente acho que ele foi um pouquinho supervalorizado pela torcida. Principalmente por essa questão de ganhar na corrida e tal. Eu, particularmente, muitas vezes me estressava com o Fabrício Bruno não dando bote. Era as coisas acontecendo na frente dele e ele prontinho pra correr depois da corrida. E o time desesperado, e eu ficando maluco com aquilo. No ano passado, por exemplo, no jogo contra o Peñarol, ele foi um dos jogadores que foi muito mal. E, sinceramente, eu nunca achei que o Fabrício Bruno tinha nível para ser titular absoluto do Flamengo. Óbvio que ele poderia ser titular, poderia ser reserva, mas ser aquele cara incontestável como ele foi por muito tempo, eu nunca achei. Então, nesse sentido, perder o Fabrício Bruno não é algo que me incomoda. Eu acho que ele é, sim, um bom jogador, eu acho que o Flamengo vai ter que contratar uma reposição, e eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente no vídeo, mas não acho que seja nenhum absurdo ficar sem o Fabrício Bruno. Agora, o grande problema dessa história toda foi a questão do dinheiro, porque o Flamengo não está nadando no dinheiro e o Flamengo, no ano passado, recebeu a proposta pelo Fabrício Bruno de 15 milhões de euros. E aí você fala, Heitor, por que o Flamengo não aceitou essa proposta? O Flamengo aceitou a proposta. E aí o Fabrício Bruno não quis ir, porque, teoricamente, o salário ia ser pouco, alguma coisa assim, ele não ia ganhar tanto quanto ele gostaria lá no West Ham da Inglaterra. E agora o Flamengo vende o Fabrício Bruno por 7 milhões de euros, ou seja, menos da metade. Sinceramente, eu achava essa proposta do West Ham algo completamente insano. Um jogador da idade do Fabrício Bruno, zagueiro, saindo do Brasil para a Europa por esse preço, eu sinceramente nunca vi nada parecido. Quando chegou a proposta eu fiquei meio assim, gente, isso deve ser mentira, deve ser pegadinha, não é possível. Até por isso, acho que eu e todo mundo tava tipo, Flamengo, aceita pelo amor de Deus. E a gente aceitou e o Fabrício Bruno não quis ir. Mas eu vou defender Fabrício Bruno, porque depois disso chegou outra proposta da Europa que era da França. E o Fabrício Bruno falou que queria ir. É até nesse momento que surge o meme que eu falei lá no início, que é a brincadeira que eu faço com meus vídeos curtos, que é o Foda-se Seu Sonho Fabrício Bruno, porque ele deu uma entrevista falando que esse era o sonho dele. E o Marcos Braz também deu uma entrevista dizendo que foda-se, mentira, ele não falou foda-se, mas ele disse assim, gente, é o sonho dele, mas ele não quis ir antes, agora a gente não vai liberar ele. Só que a questão é que, assim, a proposta da França não era tão boa quanto a proposta da Inglaterra, mas a diferença era de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. O Flamengo recusou vender o Fabrício Bruno para a França e agora vende ele por 7 milhões de euros a menos do que essa proposta que o Flamengo recusou. Isso dói um pouco, Óbvio que é outra diretoria e tal, mas assim, você negar uma proposta para depois vender pela metade do preço é muito triste. Ainda mais vender para um time que vai disputar aqui, né? Que você teoricamente está fortalecendo o rival. E o Cruzeiro não é rival do Flamengo, mas depois que levou o Gabigol. E sobre reposição, eu acho sim que o Flamengo deveria contratar um jogador de reposição. A gente já perdeu o Davi Luiz. Não que eu acho que o Davi Luiz ia ser um jogador assim, super importante esse ano, mas é um zagueiro a menos. E sem o Fabrício Bruno, a gente só tem ali de zagueiros do time titular, né, do elenco profissional de cara, os dois Léos, né, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Aí o que eu acho? O Flamengo deveria focar em contratar um zagueiro jovem, um zagueiro que tenha capacidade de entrar e jogar, mas um zagueiro para desenvolver. E só um, não deveria contratar dois, né? Um para sair do Fabrício Bruno e um do Davi Luiz. Porque já tem o Cleiton, que nunca tem oportunidade, e na base ainda tem Iago, João Vitor, moleques que são muito bem avaliados para ser jogadores promissores, grandes jogadores no futuro, serem vendidos para a Europa, e que provavelmente não teriam oportunidade se o Flamengo tivesse aí cheio de zagueiros de nome. Eu espero que o Felipe Luiz, ainda mais que um treinador que conhece muito bem esses moleques, por ter treinado tanto no 17 quanto no 20, ter oportunidade para eles e a gente possa ver eles se desenvolvendo antes de serem vendidos aí por fortunas que eu espero que sejam mais do que 7 milhões de euros. Mas diz aí nos comentários, você vai sentir falta do Fabrício Bruno? Achou uma boa venda? Diz aí.